Número 18. Interpreta tudo. A igreja é eu mesmo perambulando pelas ruas. De outra forma é brincadeira de criança, perca de tempo. Quem tem esse espírito? No Brasil todo só conheço eu. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Comentou em errado frequentar igrejas. Qual igreja devemos frequentar? O príncipe que eu sei é Satanás. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Se vende a sua palavra é mercenário. Honra Cristo e não honra a si mesmo quando honra quem não merece. Por isso não podeis crer, temer o lago de fogo. Comentou em Veja a melhor forma de se pregar o evangelho. Juliana Sanches 3418. Depende da sua escolha. Não culpe Deus das suas escolhas. A salvação é individual. Deus sabe sim os que estão perdidos, porém os perdidos podem surpreender a Deus. Cada um precisa lutar para ser salvo simples e isso, a salvação é individual. Comentou em A Onisciência de Deus, Cliff Knecht responde, inédito em português. Leon Motivation 9gx. Não entenderam mesmo. Até o pregador não entendeu a pergunta desse rapaz. @Boros_0. Maurício Kolinitzel da Vida 501. Os doutores da letra tech disfarçam muito bem. Estudam para isso. Falou tudo. Não respondeu Y. Tsunetori 2133. Muito pelo contrário. O que o cara perguntou é muito simples. Mas pelo que parece, vocês não foram capazes de assimilar a palavra do pregador. Deus está acima da dimensão do tempo. Isso dá a Deus a capacidade de ver todas as possibilidades, linhas temporais e o que quer que seja. O que significa que todo e qualquer acontecimento acontece com a permissão de Deus. Sim, mas nem sempre acontece segundo a vontade de Deus. Por exemplo, hoje você pode tomar a decisão de ir ou não para uma academia, ou fazer uma caminhada. A decisão é sua. Mas Deus pode ver o resultado de ambas as possibilidades antes mesmo delas acontecerem. Será que com isso você finalmente foi capaz de entender? Ou eu preciso desenhar? Interpreta tudo. Se Deus sabe ou pode ver antes quem vai ser salvo, seria a maior injustiça condenar o diabo. Por isso os calvinistas não passam no teste. Não têm o espírito para ver o limite, pois Deus não vai pecar. Por isso o diabo é o mais interessado em incutir esse equívoco doente na mente mundana, culpando a Deus por ter lhe dado maior beleza. Antônio Baptista 5857. Que resposta maravilhosa. Jorge Pereira R7F. Glória a Deus. Isso é que é pregador. Interpreta tudo. Que resposta tola, não sabe nem o que tá falando com tanta convicção. Boros_0. Deus é onisciente, ou seja, ele tem o conhecimento de tudo, logo ele sabe tudo que a pessoa vai escolher. Se ele sabe tudo que a pessoa vai escolher, então antes mesmo de ele criar a pessoa ele sabe que caminho ela irá. Então por que ele só não cria pessoas que vão escolher o caminho certo? Entendeu o que eu quis dizer? É isso que eu e o rapaz do vídeo estamos tentando entender. Levi Ferreira Coelho Freire. Ele explicou no vídeo, no caso, Deus é onisciente sim, e está totalmente certo em fazer essa pergunta pois isso é algo bem difícil de entender. Não tem como nós explicarmos o poder de onisciência de Deus. A ciência afirma que existem 13 ou mais dimensões além das 4 que nós conhecemos. Largura, comprimento, volume e tempo, por isso explicar isso é muito impossível para nós, humanos, tudo faz base de uma crença. Vi em um vídeo um cara falando assim, a Bíblia diz que Deus não tem sua presença no inferno, mas ela diz que Deus é onisciente, explica agora cristão. Aí vi o Rodrigo Silva falando isso, que nós, humanos, não temos como explicar tudo que um ser divino teria, por isso que isso é chamado de película da crença em Deus, pois mostra que não se pode explicar Deus nem contrariar a ideia, pois a ciência sabe pouco de Deus. Parecido com os seres humanos e o oceano. Espero que tenha entendido a visão do Rodrigo Silva, que também a minha vi isso em um podcast. Acho que eram os irmãos alguma coisa, não me lembro o nome. Boros_0. Rodrigo Alves WL1C. Blá, 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 blá.
falou, e não disse nada. Cara, é muito simples. Vocês só procuram Deus por medo do inferno e quando estão em dificuldade e precisam de ajuda ou um amparo. Essa que é a verdade verdadeira, nua e crua. Tudo, no fim, só se trata de ser salvo. Ninguém quer ir para o inferno. Então, para evitar isso, vocês querem se conectar com Deus de alguma forma, procuram a Ele, buscam formas de justificar as incoerências da Bíblia, tudo só para agradar o ditador. @Levi Ferreira Coelho Freire. @Rodrigo Alves WL1C. Não adianta, cara, você nunca vai encontrar a resposta. Esses caras nunca vão conseguir explicar essas incoerências bíblicas, vão dar sempre explicações frouxas e nada concretas. Você nunca vai encontrar alguém que realmente vai matar a sua dúvida, porque não há o que duvidar. Esses cristãos vão continuar acreditando no que eles querem e nas justificativas que eles inventam. @Borós_0. Interpreta tudo. Cara, o inferno existe. A lógica é a vida eterna de livre-arbítrio das criaturas. E você tá chamando Deus de ditador. Você está se lançado num abismo sem fim junto com os demônios, espíritos invisíveis. Deus já avisou muito antes aos seus que iria falar contradições para confundir os rebeldes. Por isso não entendem a linguagem de sonhos, figuras, parábolas. @Rodrigo Alves WL1C. Quem crê, prova do entendimento, vai pregar correto, pois milagres no corpo só exaltam o homem, não tem necessidade para o pós-morte. O que acontece quando aparece um falso profeta fazendo milagres? É uma idolatria e exploração danada em nome de Deus. Porque muitas igrejas cresceram materialmente. Foi porque pastores fizeram milagres por demônios em nome de Jesus e enganaram a muitos. Operação do erro. Deus não é escravo de ninguém para o fazer ídolo dos desatentos no entendimento. Os ateus que buscam fama em cima de Deus são a materialização dos demônios arrastando para a segunda morte do lago de fogo, usando técnicas desonestas de ensino para desviar aqueles que engatinhavam no caminho. Mas isso é permitido por Deus, porque esta vida é um teste para os dois destinos que nos aguardam depois da morte. Quem morrer verá. Eles adoram desviar os crentes, mas vão pagar cada alma desviada no além. Comentou em O Cristão Vira Ateu nessa hora. Ateísmo fé. João Antônio DT5CX. Obras maiores do que essas. Jesus não estava dizendo que seus discípulos fariam milagres mais impressionantes do que os que ele tinha feito. Ele estava reconhecendo humildemente que eles fariam um trabalho de pregação e ensino maior do que o dele. Seus seguidores cobririam um território maior, alcançariam mais pessoas e pregariam por mais tempo do que ele. Assim, Jesus deixou claro que esperava que seus discípulos continuassem o trabalho que ele tinha começado. Mt 21 e 21, At 1:8, At 2:41. Os crentes da cristandade não entendem o que Jesus quis dizer. André Luiz Batista Melo 275. Havendo mal, justifico porque a fé não faz milagre. Carlos Espírito Santo DT3O. Actualmente a ciência e a técnica faz coisas que parecem milagres, mas é escusado, com um crendeiro convicto normalmente possuído de mente com pouco alcance. Interpreta tudo. Templo é maldição da lei, a graça é apenas a verdade que é a morada. Quem segue a lei crucifica essa verdade. Everaldo Santos 5123. Coloca versículo da Bíblia que afirma isso. Interpreta tudo. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isto com esta terra e com este templo? Chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído. E não ficará uma pedra em cima da outra. O Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade, de nação com quem o Senhor está irado para sempre. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Interpreta tudo. Leva a sério a existência para não ser enganada. Medita no que Cristo falou, e não no que alguém fala do que Cristo falou. Comentou em tudo a permissão de Deus, nada pode te parar. Interpreta tudo.
Só me ama quem teve provas suficientes para anunciar Cristo de graça pelas ruas. Não entende a minha linguagem. É porque o amor já se esfriou. Comentou em você não é ninguém e ninguém se importa com você. Quem tem o cérebro de Cristo para entender tem como provar tudo para quem tem cérebro. Claro que tinha muitos escribas que escreveram o que foi ditado, mas Moisés falou o que Deus revelou. O problema é que não conhecem a palavra, mas os teólogos são papagaios que não meditam. Precisam se tornar homens com o cérebro. Comentou em você sabia? Moisés não escreveu nenhum livro da Bíblia. Roberto Osilveiras 7442. Seria verdade que deuses seria ETs? Interpreta tudo. ETs são demônios condenados ao lago de fogo. Quem brinca com isso vai parar lá na segunda morte. Buscar a Deus é fora do sistema religioso, político e econômico, dando esse alerta. Interpreta tudo. Engraçado que esses ateus fazem umas associações sem sentido para quem não tem cérebro aplaudir. Vai estudar a Bíblia pelo menos, porque quem vai contra, embora não saiba, demonstra ser nécio, sem raciocínio lógico. Comentou em Pare de Orar e vai estudar. Djalma Lobo 2775. O que está acontecendo nos dias atuais está cheio de pessoas vazias na internet, tá como uma árvore, sem frutos, sem sombra, sem folhas, são com nuvens, sem água. Interpreta tudo. Sem fruto é dar dinheiro ao pastor ao invés de denunciá-lo gratuitamente nas ruas em Cristo. Cícero Fernando Oliveira 7382. E tem outros que já não congregam, pois o seu Deus é o dinheiro e não contribuem com nada, pois o seu coração está preso no dinheiro. Interpreta tudo. Não se pode dizer que o Deus de quem não congrega é o dinheiro, porque qualquer contribuição para a construção ou pagamento de salário na religião é o maior pecado do Novo Testamento, até aceitar doações ou salários de canais. Até se juntar para distribuir com os pobres no meio de um grupo religioso, é condenado por Cristo quando ele fala para dar esmolas em secreto. Servir o dinheiro é dar dízimo achando que Deus vai abençoar. A prática da velha aliança se tornou maldição na nova. Servir o dinheiro é também trabalhar por dinheiro numa religião. Não faz sentido, se até o próprio Jesus ordenou não dar dinheiro aos falsos profetas, não dar dízimos aos cães, embora ordenou os judeus daquela época cumprir a lei aos levitas sobre o dízimo. Essa ideia de que quem não congrega é pão duro é até uma acusação sem fundamento de Satanás que os religiosos cegos são cúmplices. Essa palavra congregar está adulterada, porque o espírito maligno faz ela ser associada à construção e à arrecadação, o que é pecado. Congregar é ouvir e divulgar, é algo espiritual, espírito e verdade, não é nada físico. Se a pessoa não fica nesse debate que estamos, mas só cuida dos seus afazeres cotidianos do mundo, ela está morta. Tem que estar todo dia debatendo essa palavra na rua ou em qualquer lugar. Isso é congregar. A congregação dos apóstolos é esse comentário, não é covil de salteadores das igrejas atuais em que ninguém pode falar nada. Dar dinheiro numa congregação é pagar para desfazer a obra de Deus. Cícero Fernando Oliveira 7382. 1 Coríntios 14, 26 diz: quando vos ajuntais, cada um tem salmo, tem doutrina. Se reunir em nome de Jesus, seja no templo ou em casa ou seja em qualquer outro lugar, é bíblico e uma doutrina incontestável. Eu não disse que o Deus dos que não congregam é o dinheiro. O que eu disse é que alguns já não congregam pois estão tão apegados com o dinheiro que não suportam estar em um ambiente onde há contribuição em dinheiro, pois os mesmos são servos do dinheiro. Interpreta tudo. Tudo bem você não ter generalizado dos que não vão em templos. Não sei nem se me liguei nesse detalhe. Congregar em templos é bíblico, porque tudo é bíblico. Basta discernir o que agrada a Deus para nós hoje. Lembrando que o templo foi destruído. Esse versículo que você cita é amado pelos falsos profetas. Tem que lapidar ele, pois não tem arrecadação nem construção ou compras. Tudo se resume em sair pregando pelas ruas, representado pelo holocausto e derramamento de sangue da oferta para perdão dos pecados. O que está escrito é para a gente contrastar com as outras coisas escritas,
até de livros sagrados que ficaram de fora da Bíblia. Não é para fazer de lei o que dá lucro material, o que convém às necessidades carnais. Naquela reunião lá em Coríntios, confusão eu sei que tinha. A arrecadação era para os necessitados, e compras e construções não estão claras, se tem me mostra. Mesmo que tivessem essas coisas das igrejas atuais, não era lei, mas permissão para servir de figuras ou lição espiritual, pois a lei é não levar bolsa. Tudo que foi escrito de Israel e Jerusalém tem a mesma finalidade, não é a lei, pois a lei é uma coisa só, a solução do enigma bíblico para quem passa no teste. Quem não entende a linguagem figurada de sonho não vai saber a ordem de Deus para nós hoje. Isaías 29:11. A aliança de Cristo não é para um povo, mas para cada um individualmente, em que quem entende tem autoridade divina para pregar de graça. Foca nos primeiros que saíram pregando pelas ruas. Se reunir fisicamente é promover guerras, e Deus saiu disso. Deus é um, e o Filho dele prega sozinho. Não depende de nada físico, só a graça basta. Os bandos são assaltantes. Interpreta tudo. Se você continuar idolatrando cristianismo e Bíblia, toda adulterada, e não toda inspirada, você nunca chegará a conhecer a simplicidade de Cristo. A letra engana, mas o Espírito mostra a adulteração. No caso da ICM é espírito do engano mesmo. Interpreta tudo. Se você tem conhecimento e quer congregar, então vá pregar de graça nas ruas, a única congregação salva segundo Cristo. Respondeu a um comentário em Festas e Trombetas, quando a mentira se disfarça de fé, o evento que tentou enganar a muitos. Everaldo Santos 5123. Salmos 23:6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Elvis Lima 158. Mudou a lei, necessariamente mudou o sacerdote. Hebreus 7:2.12. Estamos na lei da graça. Interpreta tudo. O templo é maldição da lei, a graça é apenas a verdade que é a morada. Quem segue a lei crucifica essa verdade. Prendo. Habitar na casa do Senhor é estar em contato com Ele e sua vida a ser exemplo. Interpreta tudo. Prendo. Não confunda covil com o templo do Senhor. Isso é porque você não teme, brinca com Deus, ama mais uma amizade religiosa que a palavra, a sua única ordem. Daiacrisf.s 1032. Neste tempo existia o templo em Jerusalém. William Luiz da Silva. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Everaldo Santos 5123. Coloca versículo da Bíblia que afirma isso. Que templo é maldição. Interpreta tudo. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isto com esta terra e com este templo? Chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído. E não ficará uma pedra em cima da outra. O Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade, de nação com quem o Senhor está irado para sempre. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Salmo Almeida 1626. Nesse versículo Davi fala da habilitação eterna. Everaldo Santos 5123. No céu vai faltar alguma coisa, vai precisar de refrigério, vai ter injustiça lá, vai ter temor de alguma coisa lá, vai ter uma mesa preparada na presença dos inimigos. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e não eternidade. Jesus deu testemunho de João. Mateus 11. Veio João não comendo e bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o filho, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e beberão, amigo de publicanos e pecadores. Sempre vão achar uma desculpa para não entender. Canas agitada pelos ventos. Interpreta tudo. Uma pergunta simples: a casa de Deus é um templo ou é a eternidade? Hoje, na realidade, quem vai para um templo cantar para Deus não precisa nem de caixão, tá mortinho.
e enterrado pela pregação do pastor. José Carlos que Crescende. Por que será que muitos vêm às redes sociais pronunciar palavras sem analisar as consequências? O que temos que fazer é animar uns aos outros. Everaldo Santos 5123. Verdade, irmão, devemos incentivar e não espalhar. Custódio Silva Moreira. Verdade. Se na igreja nós reunimos para aprender a palavra, por que desestimular as pessoas a buscar o conhecimento? Isso só nos enfraquece. Everaldo Santos 5123. É isso, amigo. Deus abençoe a igreja e para ensinar uns aos outros. Interpreta tudo. É para ensinar você a ser escravo do pastor e não fazer o id fora do dinheiro de Cristo. Vou apresenta Zaneta congregar-se reunir o mesmo que assembleia reunião. Eu congrego há 40 anos e sou muito feliz em entender congregar e reunir-se para louvar a Deus. Interpreta tudo. Há 40 anos e não sabe a diferença do Novo e do Velho Testamento. Feliz sou eu que entendo. Se reunir é testemunhar nas ruas, caso contrário é louvar o dinheiro. Etacília Dantas 3296. Deus não fez testamento, ele fez alianças e promessas. O erro já começa por aí. Interpreta tudo. Muito bem, ele fez aliança porque fala e escreve no nosso coração, não no testamento de papel, que o homem adultera, como a Bíblia. Naldeiro Dias 8394. Olhei no dicionário, congregar é, reunir, ficar juntos. Interpreta tudo. Vai ser guiado pela dicionário ou pelo Espírito Santo? Dina Borges. A questão é que é o significado da palavra, e a irmã acima está correta. Dina Borges tem várias formas de se ficar juntos, e quase todas as formas é pecado, principalmente das tais que se dizem igrejas. Grupo organizado no governo é financiar guerras. Entenda a nova aliança pelo amor de Deus. O Espírito não se associa com a letra, a qual pode ser adulterada pelo homem. Dinheiro, salário, construção é pecado. Cristina Helena 3506. Sim, irmã, correto. Mas esse estar junto, se reunir, é obrigatório ser dentro de templos. Anozinho 777. O inimigo quer separar os irmãos, pois sabe que reunir-se para orar e louvar a Deus é algo que fortalece a fé. Pois no dia de Pentecostes estavam todos reunidos em um mesmo lugar e com um mesmo propósito e receberam o Espírito Santo. Hoje, por sabermos que existem muitos templos que são arapucas para captar recursos financeiros para os bolsos dos falsos pastores, não significa que devemos abandonar o ajuntamento de pessoas que realmente buscam a Deus com sinceridade em algum templo. Todo extremismo é prejudicial. Kelleieda 1552. Comentário mais que necessário e sensato. Interpreta tudo. Kelleieda 1552. Comentário mais diabólico. Não faz parte da aliança de anunciar fora do mundo comercial, financiadores de guerras com dízimos. Jesus é o maior extremista, mas conhecem mesmo só o Mamon. Julio Cesar KS8G. Quero relatar uma experiência que eu tive com o Senhor. Isso aconteceu na época da pandemia de Covid-19. Eu me recordo que algumas igrejas estavam fechadas e outras abertas, e a minha igreja ainda estava aberta, porém, pouquíssimas pessoas estavam indo para os cultos. Nessa ocasião, eu confesso para os irmãos que estava sentindo muito medo de contrair ou ser infectado por esse vírus, pois eu sabia que muitas pessoas estavam ficando doentes e morrendo, em razão desse vírus. Então eu fui deixando de ir para a igreja, e decidi buscar a Deus em minha casa. Foi quando eu me deitei para dormir e tive um sonho. Eu estava saindo para um lugar e quando cheguei nesse lugar, encontrei alguns caixões. Um certo homem me perguntou, para quem é este caixão? Então eu respondi que era para mim, porque já estava morto. Imediatamente eu acordei e uma voz me disse, morte espiritual. Ou seja, através desse sonho, o Senhor me fez saber que, quem não congrega, morre espiritualmente. Edilberto Joventino. Você está errado. Congregar. Davi disse melhor um dia na casa do Deus do que 1000 em outro lugar. Vá se congregar e não quer impedir os outros.
Julio Cesar KS8G. Edilberto Juventino disse que é errado congregar. Você prestou atenção no comentário que eu fiz, acerca da experiência que eu tive. Ponto. Joselildo Vasquez de Souza 7363. Ei meu chapa, você está querendo só ganhar dinheiro com vídeos ou mais? Só babaquice. Só quem é pateta que acha que Deus mora em uma casa de alvenaria. O que eu vejo é que tem um monte de pregadores ou teólogos que não sabem de nada. E ficam conversando asneiras nas redes sociais. @i.lemos. A realidade é que você estava com medo e não estava confiando em Deus de verdade. Entende aí? Sonhou para voltar a confiar em Deus e mudar sua composição a respeito de Senhor que pode tudo. Luiz Paulo 2 Almeida 3. Temos que nos unir sim. Lucizio bem-vindo 6630. E os profetas tinham que ficar nas cavernas e nas matas, para escaparem das perseguições das igrejas e dos reis desobedientes. Cícero Fernando Oliver 7382. Sim, contudo participava das festividades e cultos quando o povo se reunia para os trabalhos culturais. Cícero Fernando Oliver 7382. Joselildo Vasquez de Souza 7363. Deus não mora em casa de alvenaria, mas se o povo de Deus se reúne lá ou em qualquer outro lugar, o Senhor se faz presente. Edvan Eugênio da Luz. Muito boa explicação. Mas, isso não proíbe ninguém de congregar em um templo. Podemos sim, congregar em uma casa, embaixo de uma árvore ou em qualquer outro lugar, inclusive em um templo. Sabemos que Deus não habita em templo feito por homens, mas, se estivermos em um templo adorando, louvando e buscando servir a Deus com sinceridade, Deus não reprovará. Cláudia Fidelis de Oliveiraca 7773. Glórias a Deus por seu testemunho. O pastor fala a mesma coisa, morte espiritual e sem contar que influencia nosso psicológico e emocional. Estou há quase 3 meses sem congregar e está me dando agonia. Muito obrigada pelo seu testemunho. Já estava achando que eu estava no caminho certo ficando sem congregar. E obrigada aos outros que me despertaram com alguns versículos bíblicos que havia esquecido. Eunice Moreira. Noronha 8026. Muito difícil manter a chama do Evangelho acesa, sem congregar em uma igreja bíblica. Mário da Toco 6507. A paz do Senhor Jesus. Verdade. Jesus mesmo disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, que ali ele estará. Conceica o Campus K1S. Eu respeito sua experiência e entendimento sobre o seu sonho. Mas, não concordo quando alguém diz que não congregar em um templo faz com que a pessoa morra espiritualmente. Eu não frequento o templo da Igreja Batista onde fui membro por 15 anos e graças a Deus não morri espiritualmente. Reúno todos os dias com meu esposo e às vezes com um filho, oramos, cantamos louvores a Deus e estudamos a sua palavra. Estamos muito bem assim. PS, nós fomos excluídos da igreja por não estarmos frequentando regularmente. O motivo? Meu esposo estava tratando um câncer de intestino. Até hoje, ninguém nos procurou, nenhuma ligação para saber como meu esposo estava. Mas Deus nunca nos abandona. Aleluias. Interpreta tudo. A interpretação desse sonho é o seguinte: esse lugar fixo para onde você estava saindo é um lugar onde se vende, comercializa caixões. Caixões são as igrejas, templos, a Babilônia religiosa em que todos lá estão escravizados, mortos. Mortos porque dão dízimos aos cães e não saem para pregar correto de graça nas ruas, o lugar escolhido de honra. Quando você responde que o caixão era para você, é o que você diz nesse comentário, que o templo é para você. E você está morto porque não se comunica com Deus, não sabe falar sua língua e interpretar os sonhos, os códigos. A prova que você está dominado é que você ficou com medo de ser infectado, que você não tem fé, mas Deus gostou quando você decidiu ficar buscando a Deus em casa, estudando a palavra, mas o que ele te mostrou você entendeu errado, pois você não tem conhecimento, a vida eterna. E não vai nem se preocupar e ficar pensando nessa interpretação,
mas vai achar que está certo na sua opinião. Você entende que congregar é sustentar covil, mas congregar é sair sozinho pelas ruas pregando esta verdade. E morte é não ter prazer de fazer isso pela intimidade com Jesus. Da mesma forma as pessoas tratam as Escrituras, não dão atenção, mas só o que os cães ensinam. Interpreta tudo. @Conceika o campus K1S. Saia dessas covis. Continua assim, porque quanto mais entendimento, mais fora da Babilônia religiosa. Quando vocês foram excluídos dela, Prost, que vem de corpo da palavra, os anjos anotaram seus nomes nos céus, a igreja dos inscritos nos céus, Hebreus 12, 22-24. Interpreta tudo. A chama é a palavra ou é a instituição? @Onicimoreira.Noronha 8026. Interpreta tudo. A chama é o Espírito Santo. As instituições e igrejas que ensinam a Bíblia são referências da manifestação da graça de Deus aqui na terra, sem estar limitado a elas. Deus usou a igreja para me salvar, libertar e dar alegria e esperança. Tira a igreja da terra e as trevas tomarão conta. Existem falsos líderes, mas não posso jogar fora o bebê com a água suja. Interpreta tudo. Onicimoreira.Noronha 8026. O amor ao dinheiro no Evangelho cega o entendimento e aprova o temor. Referência da manifestação é quem prega correto, não é a instituição, que aumenta mais ainda toda a violência na terra por causa do dinheiro. A igreja não te salvou, te enganou que você era triste e agora é feliz, mas você ainda continua infeliz porque não sabe disso que eu estou falando. Se caso fosse possível tirar essas instituições religiosas do governo, e as pessoas conscientes saíssem pregando pelas ruas, Jesus voltaria mais cedo. Tá vendo que tudo que você diz é ao contrário? Tem o outro lado que você não entende. Foca no que Cristo quis dizer em servir o dinheiro e a Deus ao mesmo tempo. A ordem para não levar bolsa e não ajuntar na terra. Dar de graça, dar esmolas em secreto e na parábola do bom pastor e do assalariado. Se você conhecer o Espírito Santo, ele vai te mostrar várias adulterações sutis nos versículos, e os falsos profetas só focam no mesmo versículo contrário ao que Jesus falou. Me desculpa, mas não posso alimentar o bebê com água suja. O problema é que quase todo mundo enganado não sabe essa doutrina e manda Jesus Cristo embora, fechando os ouvidos, porque se soubesse, tinha argumento para debater, e o herege nunca mais ia querer me ensinar, nem passar mais por mim. Cristo está de braços abertos neste tempo oportuno, ele não se fecha. A ordem de Cristo levar homo já lapida esse versículo, que se for mal compreendido vai tratar as pessoas como pecador na lei de Moisés. Não receber em minha casa e não os saudar, na interpretação correta, e não fazer parte de grupo herege, porque todo o grupo que vai crescendo exponencialmente é herege. A salvação é individual, pois os sozinhos e escolhidos que serão salvos. Interpreta tudo. Choro e ranger de dentes, sofrimento eterno, tem que existir, para que não haja mais rebelião, nem o direito de deixar de existir, porque se o castigo não causar medo, toda criatura se torna uma ameaça quando cansar de obedecer e decidir testar a veracidade e o poder de Deus, porque ela sabe que a rebelião se tornou um direito de todos escaparem. O pior disso é que é na dimensão eterna, por isso Deus não é brincadeira, nem fama, dinheiro e amizades. Rafael Vieira da Silva N1W. No Novo Testamento, Geena é usado para denotar um lugar de punição final para os ímpios. É frequentemente traduzido como inferno nas Bíblias em inglês. O termo é usado para descrever um estado de separação eterna de Deus, caracterizado por sofrimento e destruição. É diferente de Hades, que se refere à morada temporária dos mortos. Contexto cultural e histórico. Geena originalmente se referia ao Vale de Inom, localizado a sudoeste de Jerusalém. No Antigo Testamento, este vale era associado a práticas idólatras, incluindo sacrifícios de crianças ao deus Moloque. 2 Reis 23:10, Jeremias 7:31. Na época do Novo Testamento, Geena havia se tornado um símbolo do julgamento divino e da condenação eterna. A tradição judaica sustentava que era um lugar de tormento ardente para os ímpios.
Francisco da Silva Souza 8561. A ideia da palavra inferno vem do latim, veio através de São Jerônimo do latim inferior, inferior, isto é, as partes mais baixas. Aline Maciel 167. Tudo que veio antes de mim é mentiroso, disse Jesus. Não existe Velho Testamento. A lei e os profetas resumem aquilo que quereis que os outros te façais a eles. Esta é a lei divina para sermos salvos no dia a dia e na eternidade. Mas este saber só entra se arrependermos de nossos erros e desejarmos de verdade. Este é o Espírito, a verdade que chamamos de Jesus. Interpreta tudo. O Velho Testamento tem figuras que provam o pós-morte e organizam o evangelho não comercial. Jesus é este comentário, e todos que vieram antes dele são assaltantes. Foram quem te ensinaram errada a parábola do bom pastor. Josivan Tavares 5865. Quase não conseguir decifrar o que escreveram. O absoluto V3R. A humanidade precisa se livrar desse conceito de Deus e diabo e admitir que ela mesma faz o bem e o mal. Interpreta tudo. Que ideias sem saída. Ninguém faz o bem sem Deus. Quer acabar com o mal? Lança os anjos e a humanidade rebelde no lago de fogo da segunda morte. Respondeu a um comentário em como eu vejo as incorpora coisas espirituais. Cavetrix. Perfeito. O Brasil se tornaria um país de primeiro mundo. Daniel Passaia 4107. Cavetrix. Tá aí a oportunidade dos ateus. Esquecem os cristãos e se empenha nas ciências. Interpreta tudo. Se empenha mesmo na ciência. Só assim saberão o que tem no lago de fogo depois da morte. Sidney Camargo 99. Porque está vendo esse canal? Vai assistir Malafaia, Edir, etc. Vai lá, mané, dar dinheiro. Daniel Passaia 4107. Não, gosto de ver as contradições de vocês, e toda essa raiva de frustrações com mulheres e dinheiro. Interpreta tudo. Se liga, nem todo mundo que sabe do castigo eterno dá dinheiro a pastor ou frequenta religiões. Vica 0080. Por que tudo vocês acham que é revolta e frustração? Cresçam, deixem ser infantes. A ausência de crença em seres imaginários e invisíveis é apenas algo plausível com a realidade. Interpreta tudo. A realidade é que estamos mortos e existe uma prova do céu e do inferno. Mas os mortos não querem a vida eterna, a trocam pela morte quando buscam fama e poder. Juli1889dr. Quando incorporava no Medium brasileiro, falava muito bem o português, mesmo com a fala meio carregada pelo sotaque, porém nada que um bom ator não pudesse fazer, mas não falava alemão fluente, que era sua língua nativa. Isso foi comprovado quando um paciente que dominava a língua tentou estabelecer um diálogo com ele, durante uma sessão de atendimento mediúnico. Isso foi uma série de coisas, que me fez deixar de crer totalmente em incorporações. Interpreta tudo. Para quem tá morrendo, a sua busca é muito superficial. Anibal R6 ele. Hoje em dia as pessoas estão muito longe da espiritualidade e próximos a grupos religiosos igual a você. Há 40 anos atrás tinham pessoas que incorporavam em casa e davam trabalho para a família. Existem pessoas com menos mediunidade hoje em dia, mas incorporam sim. Você foi muito infeliz. Ninguém tem culpa da sua infelicidade. Interpreta tudo. Acreditando em Jesus alcanço a prova da vida eterna, mas acreditando nesse cara eu tenho prova de que se meu cérebro funciona, só se for da morte. Comentou em Céu prova que design inteligente está errado. Anozinho 777. Jesus Cristo é totalmente contra todo tipo de violência. Jesus é contra todo tipo de injustiça. Jesus é contra o olho por olho e dente por dente, pois a vingança pertence somente ao Deus Pai. Jesus é contra armas e matar. Não confunda cristãos verdadeiros com os falsos cristãos que vivem grudados nos ensinamentos judaicos do Antigo Testamento. Jesus é pela paz e pelo amor. Interpreta tudo. Você não conhece Jesus, o mesmo Jesus que é contra armas mandou Moisés destruir as nações pagãs. É porque é uma nova lei pelo Espírito, não por violência.
Jesus diz que quem não acredita nele e pegar dinheiro no evangelho vai queimar eternamente no lago de fogo, e isso é infinitamente pior. Isso não é contradição, é necessidade de que o processo seja feito de todas as maneiras. Você está seguindo um grupo que engana e é enganado, por isso erra nas Escrituras. Jesus é pela paz, como? Depois da morte, lançando pessoas enganadas no lago de fogo. Arroba interpreta tudo. Lamentável, quando afirma que os milagres não aconteceram é porque não tem prova nenhuma, só quer fama nas costas de Deus. O que vai acontecer depois da morte com essa pessoa? Invejosa e mentirosa. Seja homem e deixa meu comentário público por favor. Comentou a historiadora expõe as maiores mentiras sobre Jesus e a história do cristianismo Juliana Cavalcanti. Arroba interpreta tudo. Como que a sabedoria humana é influenciada por enganos de demônios? Distorce tudo que dá uma prova genuína que os milagres aconteceram e acontece. Só aplaude mesmo quem não sabe falar a língua de Deus, por isso se encanta com equívocos do homem. Arroba interpreta tudo. Porque o sistema de crenças do Egito Antigo é considerado mito e o cristianismo não. Não é porque tem adeptos, é porque tem como provar pelos recursos de figuras que é verdade. Só não recebe essa prova quem ainda não matou sua natureza animal, buscando fama e aplausos dos ceigos. Arroba interpreta tudo. Os livros antigos falam de fenômenos sobrenaturais desde o princípio. As pessoas veem e filmam fenômenos sobrenaturais, e ainda assim os historiadores cegos não aceitam. Dizem que não é histórico. E ainda tem gente que se deixa guiar por cegos, sendo que tem o aviso do precipício eterno e toda a lógica que o cerca. Deixa para lá esse pessoal curtir a vida, brincando de Deus por um momentinho. Arroba interpreta tudo. Primeiramente, parabéns ao entrevistador, que possibilitou destrinchar bem esse tema. Pela lógica histórica tudo que é cientificamente comprovado e registrado é verdade, sendo que pela lógica perfeita não se pode comprovar nada individualmente, porque não estávamos lá para comprovar cientificamente. Pelo ceticismo histórico eu posso ter certeza que Hitler não existiu, mesmo tendo filmagem e relatos dele. Se a história disser que eu estou errado, pelo critério usado por ela, eu posso falar o mesmo dela. Uma coisa é narrar fatos cotidianos, outra coisa é narrar milagres. A própria escritura tem que provar o milagre, mas quem tem mente para receber essa prova pelos recursos dela? O resumo é que a história só aceita o que convém à glória do homem, pois para ele os milagres de Deus são todos mentiras. Prefiro me sustentar na base firme dos recursos de figuras de linguagem das Escrituras que diz para não confiarmos no homem. Parabéns ao entrevistador que pensa, mas a historiadora é apenas uma historiadora. Arroba interpreta tudo. A religião de Cristo não é escolha nem cultura, é uma descoberta pelas figuras dos sonhos, que não se mistura com o poder do dinheiro ou do Estado. Portanto, não atende às demandas de grupo ou facção alguma da terra. As Escrituras são sagradas não é porque alguém escolheu que elas fossem sagradas, é porque elas têm recursos que provam que é verdade, que os historiadores não têm profundidade para receber essa prova. O princípio metodológico da história para descobrir que uma fonte fala a verdade é duvidoso, mas o princípio metodológico das figuras e códigos de Deus é uma base firme, que os historiadores nunca vão alcançar porque são superficiais, ou seja, apenas querem fama e dinheiro nesse mundo. Nesse sentido, a escritura sagrada como prova de si mesmo não necessita de artefatos arqueológicos, porque os recursos de figuras de linguagem profética provam tudo, pois Deus está por trás cumprindo tudo. Como exemplo temos o sonho de Nabucodonosor que previa os impérios até o fim. Nesse sentido as escrituras sagradas não são uma janela, mas a visão plena das coisas. Arroba interpreta tudo. Quem entende a linguagem de Deus sabe que ele vai voltar no tempo certo, mas quem quer fama nas costas dele faz papel de bobo na visão do sábio, mas bobo ainda é quem financia isso. Arroba Rafael Santos D2i. Abre os olhos mano você tá cego vocês são iludido por coisa que não existe. Arroba interpreta tudo. Você tá caminhando para a segunda morte do lago de fogo. A vida não se limita ao que você vê, acorde. Os demônios estão enganando na feitiçaria,
Espiritismo e religiões do dinheiro. Como cego você não tem nem noção que isso existe. Rafael Santos D2i. Você que tá cego, pô, pega a sua Bíblia e prove que seu Deus vai ver, busca você kkk. Rafael Santos D2i. Aí eu vou pro inferno e você vai pro céu, né, mano? Kkkkk. Vocês cristãos pensam que vai pro céu kkk só porque coloca uma Bíblia debaixo do braço, fica 20 anos sentado na igreja dando glória e amém, acho superior que vai pro céu kkkkkkk. Interpreta tudo. Esse tipo de crente que você cita Jesus detesta. A prova está na linguagem dos sonhos que discerne os espíritos que fazem prodígios nas religiões e feitiçarias das grandes corporações. Não existe nada melhor do que entender isso e passar a alertar os outros, de graça, fora de religiões, mesmo que todos nos abandonem e zombem de nós. Isso nos dá a certeza do juízo e separação eterna para trabalharmos de graça para Deus, mas não garante a salvação, porque tem que ser fiel até o fim. Mesmo que você não acredite, mas guarde isso. Um dia você pode precisar. Rafael Santos D2i. Espera seu Deus volta, viu kkk. Interpreta tudo. Melhor ter esperança. Berges 2. E criança que acreditar em fantasia não vai me dizer que você acredita no judeu voando. Me poupe, sua filha de pasto. E com 14 anos eu descobri através de um castigo dado por minha mãe para ler a Bíblia. Ali eu descobri que tinha coisa que não fazia sentido. Que vergonha para adulto. Interpreta tudo. Se você prestasse atenção no meu comentário, saberia que Deus fala por símbolos, por isso não faz sentido o que você lê na Bíblia. Se você fosse adulta você entenderia isso, mas você nem nasceu. Você disse que é filha de pastor, mas veja se não é mercenário. Se você fosse adulta, pela própria escritura teria prova que é verdade, que Deus andou sobre o mar, que tudo aquilo foi escrito para confundir os historiadores. Uma criança vai correr para debaixo de um carro, e em espírito é o que o mundo faz agora, e isso na dimensão eterna. Este é o grito do seu pai pastor. Renato Prates. Ateus são a metade inteligentes e a metade loucos e tolos. E por que se tornam ateus? Ateus são pessoas que refletem a mesma rebeldia e orgulho dos anjos que queriam dar o golpe e furtar o governo de Deus e por isso foram expulsos do céu e não vão herdar e participar das heranças do universo durante a eternidade. Essa rebeldia contra Deus os leva a aceitar e praticar os ensinos do diabo e rejeitar os ensinos de Deus. Primeiro, de algum modo parece que os ateus se mostram inteligentes, pois as fontes que eles examinaram e estudaram para encontrar Deus foram as religiões as quais ensinam a Bíblia com sabedoria de homens e não com a do Espírito Santo, e realmente não é nas religiões que Deus se encontra e habita. Digo que são metade inteligentes porque nas falsas religiões onde eles procuraram Deus, realmente Deus não está nelas, e se as religiões tentaram enganar as pessoas e elas descobriram que estavam sendo enganadas, então muito bem, vamos aplaudir essa inteligência. Muitos dos que se tornam ateus são pessoas que foram decepcionadas e iludidas por falsos obreiros mercadores da fé cristã. Falsos obreiros que prometem mas não cumprem ou prometem o que Deus não prometeu, e depois transferem a sua revolta e descontentamento contra Deus e a Bíblia, que não tem nada a ver com o erro dos falsos representantes de Deus. A Bíblia mesmo fala que no fim dos tempos desta etapa aqui na Terra, viria uma grande apostasia e falta de fé causada justamente pelos falsos mestres e os falsos cristos que viriam para enganar, se possível, os escolhidos por Deus. O fato dos ateus não se deixarem enganar pelas falsas doutrinas, isso mostra que são inteligentes. Em segundo lugar, digo que ateus são metade loucos e tolos porque eles, mesmo estudando a Bíblia onde podemos ver as evidências de Deus, eles buscam a Deus de modo inadequado, sem humildade. Uma das características essenciais para se aproximar de Deus e encontrá-lo, e a humildade que produz vontade de exaltar e reconhecer a grandeza de Deus. E é exatamente isso que os ateus não querem ter. O que percebemos nas atitudes dos ateus é arrogância, altivez, orgulho, etc. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O ateu, quando olha a criação de Deus com tantos planetas e estrelas,
Ao invés de engrandecer dando glórias exaltando a majestade de um Deus onipotente, ele faz o mesmo que os anjos rebeldes fizeram. Querem negar e tomar de Deus a autoria da engenharia criadora de Deus. Tudo por causa do orgulho e prepotência. Mas nós que já somos herdeiros das riquezas do universo que nos foram dadas por Cristo, nós nos prostramos e adoramos a Deus que tudo pode. Deus promete habitar com os humildes, porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é Santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Isaías 57, 15. Com a mente e o coração sujo com orgulho, prepotência, ingratidão, sabe quando é que o ateu vai ver a presença de Deus? Nunca. Porque se Deus gostasse de orgulhosos, ingratos e prepotentes traidores, Deus não teria expulsado os anjos rebeldes do céu. Ateus são pessoas que refletem a mesma rebeldia e orgulho dos anjos que queriam dar o golpe e furtar o governo de Deus e por isso foram expulsos do céu e não vão herdar e participar das heranças do universo durante a eternidade. Essa rebeldia contra Deus os leva a aceitar e praticar os ensinos do diabo e rejeitar os ensinos de Deus. Já te disse que esse bem merece o lago de fogo. O tipo de ser humano que eu conheço é fazer o bem para ser como Deus. Só o fato de alguém negar a Deus ou o diabo já mostra a sua maldade. Arroba interpreta tudo. A verdade é que quem não alcançou a prova de Deus, e nem quer, não é digna de confiança. Portanto, nada é absoluto sem Deus. Ou seja, a ONU não garante a paz. Sempre vai ter um psicopata na esquina. É difícil discutir com quem não pensa. Nesse mundo de cegos o sábio passa vergonha. A vida de quem não quer Deus é apenas viver a emoção da morte. Os ateus não compreendem que se fosse possível provar que Deus não existe o mundo se destruiria, pois é o medo de Deus que equilibra as coisas. Isso significa que os crentes no pós-morte que possibilitam os ateus de viverem. Mas os ateus podem ficar tranquilos, pois eles vão viver eternamente sem Deus. A religião de Cristo é liberdade, é apenas a ideia que satisfaz. Basta, não depende de grupo, sociedade ou religião humana. Que esperança terão os ateus quando Deus lhes tirar a vida? Quando estiverem em dificuldades, Ele não ouvirá os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles, e eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. Jó 27, 8-10. É muito difícil alguém entender a língua desse comentário, mau sinal. Não vou perder tempo discutindo que os três são um. Quem convence é o Espírito para quem sabe a vontade de Deus e a pratica todo dia. Mas pensa no caso com temor e tremor, pois vejo algum interesse da sua parte, mas constância não é para qualquer um. A tua experiência cristã é parecida com a minha, eu só não sei se você é tão maravilhado com a palavra que sai anunciando de graça, convidando para convidar para as bodas do Cordeiro, lidando com todo tipo de gente e situação, o que gera uma maturidade. Por isso entendo que o amor não lança fora o medo de Deus, pois isso nunca vai acabar, mas lança fora o medo de pregar de graça sozinho fora das religiões. Entenda, o medo de Deus é para quando se pensar em rebelião, ou que já sabe tudo e já está salvo. O medo é para quem está no céu, e não para quem está no inferno. Tem muita gente pensando não ter nenhum medo de Deus, como ateus revoltados e crentes enganados. A meditação e o anúncio constante, como este comentário, é o que nos dá a confiança de ser absolvido no juízo final. A ordem é ser fiel até o fim, e ter cuidado para não cair e pensar estar de pé. Quem entende essas coisas não tem medo, porque sabe que não vai se revoltar com o castigo eterno de Deus, pois tem a mente aprovada de Cristo. O amor é também meditar em cada palavra, não é ouvir as coisas, achar bonito, agradável ao ego, e sair repetindo. Isso mesmo, vamos continuar nessa obra útil de anunciar corretamente aos que não conhecem. Não vamos desperdiçar nossa maturidade no Evangelho, pois o mundo está coberto por uma nuvem de ódio contra Deus. Respondeu a um comentário em Hebreus 10:25. Congregar não é frequentar igrejas. Excelente vídeo. Mas eu promovo uma forma de fazer você parar de frequentar templos.
mas ir para as ruas pregar verdades como deste vídeo. Comentou em textos fora de contextos, Hebreus 10.25 não deixando de congregar-nos. Nenhuma dor ou depressão é suficiente para tirar a vida de alguém que sabe que a segunda morte do lago de fogo é muito pior. Comentou em como funciona uma mente depressiva. Daniel Mastral. @Wanderson Rosendo dos Santos 2207. Jesus mandou Pedro apacentar as suas. João 21.17. Pode haver pastor sem ovelhas. Pode ovelhas estar juntas sem que sejam reunidas? Atos 1.14 a 15 sempre juntos em oração 120 pessoas. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Atos dos Apóstolos 2:1. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Atos dos Apóstolos 2:46. A palavra designada como congregar em HB 10.25 expressa, reunião, ajuntamento. Actos 4:31 e, tendo orado, moveu-se um lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Actos 12:12 e, considerando-lhe nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Quem se isola, busca interesses egoístas, e se rebela contra a sensatez. Provérbios 18:1. Pedro viveu o que recebeu e ensinou o que recebeu. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. 1 Pedro 5:2. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. 1 Pedro 5:3. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. 1 Pedro 5:4. Interpreta tudo. Você só focou nas reuniões da vontade dos homens, defendendo construções e arrecadações, mas não focou nas ordens de Cristo, que se resume só no alerta de quem sai evangelizando de graça pelas ruas, 2 ou 3 no nome dele. Citou vários versículos fora do contexto, versículos isolados como quem vai para uma denominação. O contexto é o Espírito Santo. Pregar de graça como este comentário. Vai seguir este bom pastor ou os assalariados? @Gilson 1188. Essas igrejas que estão começando agora quer chamar a atenção de igrejas que estão só a nível de Brasil entre 100 anos a 160 anos. Aí vem essas igrejas novas preocupado com palavras. Vai atrás das almas para congregar e não perca seu tempo falando de igrejas sérias. Deus deu ordem a Salomão a construir uma casa de oração. O nosso corpo é a morada do Espírito Santo Deus. Eu e minha família congregamos há muitos anos. Deus seja louvado porque nunca deixei de congregar. Interpreta tudo. O problema é que você ama mais congregar que pregar correto. Está mudo, não fala correto, não congrega no céu. Pregar correto nas ruas e de graça não quer, mas arrecadar dinheiro quer. Tudo é espiritual, ou seja, pregar de graça nas ruas, isso é congregar, é tudo. Pecado que não tem perdão é amar o dinheiro em nome de Jesus, pregando errado. Vejo que você não congrega no céu, vejo o significado original de HB 10:25. Mas congrega na maldição de toda a Bíblia. Tem muito cego da linguagem de sonhos de Deus tentando guiar outro cego para seu próprio interesse, seu reino material. Comentou em Por que congregar? Para que ir à igreja? Congregar é bíblico. @Delmira Freitas 92 a 12 dias. Editado, continuação HB 10:25 A Carta aos Hebreus, logo, direcionado aos cristãos de Jerusalém que eram os judeus anteriormente, eles após conhecerem o Evangelho voltaram à congregação judaica, mas não num sentido de um lugar, mas no sentido de práticas, de modo de viver, voltaram a promover a prática do judaísmo. Assim o autor de Hebreus os exortavam de que eles estavam abandonando o ajuntamento do alto, abandonando Cristo que os ajuntou. Os congregou em um corpo para voltarem às suas antigas vidas religiosas judaicas,
Daí o motivo da exortação desse versículo. E piso na água guin, ajuntados, reunidos do alto. Identificados na pessoa daquele que no alto está. Pr. Otávio, Teologia Inteligente. Aceitar a Jesus é ter a prova da vida eterna pelo conhecimento da linguagem dos sonhos, a linguagem de Deus, e saber o que Jesus queria dizer. O Evangelho não se contamina com dinheiro. Eu oro a Deus para enviar homens, mulheres, crianças, de Deus que pregam de graça pelas ruas a todos sem censura. A esses enviados muitos vão virar a cara e nunca mais vão querer visitar. Muitos saem de um engano de espíritos e vão para outro pior com aparência de salvação. A verdade muitas das vezes não exalta ninguém, mas humilha, o fazendo passar por vilão. Cristianismo é tradição, ensinamentos de homens. O ensinamento do Espírito é buscar a prova pelo entendimento das figuras, linguagem de sonhos, rituais, e alertar o mundo sobre a segunda morte, de graça nas ruas, fora do sistema religioso político comercial. Comentou em Igrejas Pretas, porque as igrejas estão pintando as paredes de preto. Pensando as escrituras. Interpretar tudo só vai ser salvo quem é um pregador livre como VC, mas o lago de fogo, a segunda morte, existe, só não acredita quem não tem a mente de Cristo pela unção do Espírito, não tem cérebro, para entender os rituais e a única solução para acabar com a rebelião. Comentou em Você acredita no reino do céu após a morte. Termina aqui, que bom que ouviu, mas o debate é eterno, que ninguém caia nesse combate. Fica com o espírito da prova, certeza e vivência da eternidade.